Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mercado e Trade. Eu sou o Guilherme e no vídeo de hoje eu quero construir e analisar um gráfico com vocês, uma comparação entre a renda fixa e a renda variável. Quem será que ganha essa briga? Se você está chegando aqui agora, não se esqueça de conferir outros vídeos do canal, deixar aquele like, nos ajuda bastante, e compartilhar o vídeo também. Então vamos lá. Renda fixa e inflação. De um lado nós temos a inflação, que é a perda do nosso poder de compra com o passar do tempo. A gente pode representar a inflação através de um índice, é o IPCA. Do outro lado, a gente tem a renda fixa. E na renda fixa existe uma infinidade de investimentos. A maior parte da renda fixa é atrelada a um índice específico, que a gente conhece por CDI. E a renda fixa, falando de uma forma muito geral, não é nada mais do que você emprestar o seu dinheiro para alguém. Por exemplo, se você empresta o seu dinheiro para o governo, é o Tesouro. Se você empresta o dinheiro para um banco privado, é um CDB. Se você empresta dinheiro para quem quer comprar um imóvel, com o intermediário sendo o banco, é uma letra de crédito imobiliário. No vídeo de hoje, nós vamos comparar esses dois índices. O IPCA, que vai representar a inflação, e o CDI, que vai representar a renda fixa. E aonde que eu consigo obter essas informações? A melhor forma que eu entendo da gente obter essas informações de uma fonte confiável é entrar nos próprios sites do Banco Central Brasileiro. No site do Banco Central, eles têm um sistema de gestão de dados que permite a gente extrair esses dados de uma forma fácil, utilizando o Python. Eu vou primeiramente mostrar para vocês o site que a gente vai pegar essas informações, depois a gente vai utilizar uma outra ferramenta para construir esse gráfico. Se você pega o seu browser, se você começar a digitar Banco Central SGS, a gente encontra já esse primeiro link aqui, que é o próprio site do Banco Central Brasileiro. Aqui a gente consegue pegar inúmeros indicadores. Eu vou começar procurando aqui o IPCA pela pesquisa textual. IPCA. Bom, aqui a gente vê que o índice de preço de consumidor amplo, o IPCA, ele me dá essa informação mensal. E o código dele é 433. A gente vai precisar memorizar esse código aqui, o que a gente utiliza mais tarde. O segundo índice que a gente vai utilizar é o CDI. Vou fazer a pesquisa textual aqui e a gente encontra a taxa de juros CDI. Eu tenho essa informação diária, que é o código 12, e eu tenho um acumulado no mês, que é o 4391. Vamos utilizar a informação mensal para termos a mesma base. E agora a gente parte para a construção do gráfico. Para construir esse gráfico, eu vou utilizar o Google Colab. Se a gente digita aqui no Google Colab, a gente já encontra no primeiro link o site do Google Colab. Ao entrar aqui, você pode criar um novo notebook. Eu deixei um código pronto para que o vídeo não fique muito extenso e eu vou resgatar ele aqui para a gente. Então aqui começa a nossa programação, a renda fixa versus a inflação. Primeira coisa que eu faço aqui é importar algumas bibliotecas do Python que nós vamos utilizar. A gente vai utilizar aqui o Pandas, o Seaborn e o Matplotlib para fazer alguns gráficos. Já rodamos a importação. Na sequência, a gente tem uma função que eu criei aqui para a gente consultar aqueles códigos que a gente viu no site do Banco Central. Então eu começo por definir essa função na primeira linha. Na segunda linha, eu coloco a página mais essa formatação aqui do código. Na sequência, a gente utiliza uma função do próprio Panda, que é o pd.readjsum, e passa qual que é essa localização dessa URL que a gente definiu ali anteriormente. Na sequência, eu faço uma transformação em que a gente faz uma formatação de data, e por último, a gente coloca essa data como o index da nossa tabela. Quando eu clico aqui no play, a gente vê que a função foi criada. E aí, na sequência, a gente parte para ler as informações do site do Banco Central. Na linha aqui de baixo, eu criei o CDI mês e fiz a consulta do código 4391, que foi o código que nós vimos anteriormente. A gente vê a informação do CDI mensal e eu coloquei aqui para ele mostrar para a gente as 10 últimas informações. Na sequência, nós fazemos a mesma coisa do IPCA. O código do IPCA aqui é o 433. Fizemos a consulta do valor mensal e estamos visualizando aqui as 10 últimas informações. Feito isso, nós vamos agora desenhar esse gráfico. E esse gráfico eu pedi para ele desenhar de 2015 até hoje. E aqui a gente vai pedir para ele desenhar então o CDI mensal e o IPCA mensal. A linha azul é o nosso CDI mês a mês.
e a linha laranjada é a nossa inflação, o IPCA também. A gente consegue verificar aqui, por exemplo, que no período de 2016 a 2018, mais ou menos, a nossa taxa CDI superou e muito o IPCA. Na sequência, a gente vê aqui algumas oscilações, em que maior parte do tempo o CDI ficou maior do que o IPCA, mas a gente vê aqui alguns meses que o IPCA ele ficou superior a esse CDI. E do período aqui da metade de 2020 até praticamente a metade de 2022, teve uma inversão dessa curva, em que o IPCA ficou maior do que o CDI. Vamos conferir aqui agora como que ficaria esse gráfico se a gente faz o acumulado desses dois indicadores. Para fazer o acumulado desses indicadores, a gente vai fazer da seguinte forma. Coloquei aqui para a gente calcular o CDI acumulado. Eu utilizei a equação de 1 mais o CDI mês, o filtro aqui pela data, para a gente pegar as informações apenas de 2015, dividir por 100 para colocar como valores percentuais e fiz a soma do produto. Fizemos isso para o CDI acumulado e para o IPCA acumulado. Só para a gente não perder o costume, se a gente ver aqui as 10 últimas informações, nós temos isso aqui. E vou desenhar o gráfico na sequência. Utilizo a mesma forma, mudando apenas a variável para o CDI acumulado e o IPCA acumulado. Esse aqui é o gráfico acumulado. Olhando aqui no gráfico, fica claro que a pessoa que começou a investir no CDI em 2015, mesmo no período de 2020 a 2022, em que a taxa de inflação ficou maior do que o CDI, no acumulado, o CDI ele bate a inflação. Enquanto a inflação está finalizando aqui em praticamente 1,6, o nosso CDI está em 1,8. Uma diferença de 0,2 aqui entre as duas taxas. É claro, pessoal, que aqui a gente está falando puramente da taxa do CDI, sem considerar que boa parte dos investimentos em renda fixa ainda tem o desconto do imposto de renda. Por isso, essa diferença seria ainda menor do que esse 0,2. E também é importante destacar que, com o crescimento dos bancos digitais, o brasileiro está tendo mais acesso aos CDBs que pagam mais de 100%. E isso também tem que ser levado em consideração. Agora, por último, para a gente aproveitar esses gráficos aqui, eu vou colocar aqui para vocês o gráfico da poupança. O código do Banco Central para extrair o valor da poupança é 195 e ele me dá o valor da poupança diário. Por mais que a informação é diária, por exemplo, a gente tem aqui a poupança no dia 12/7 e no dia 13/7. Mas a poupança, ela demora 30 dias para você receber o rendimento. É a questão do aniversário da poupança. Para a gente conseguir desenhar isso no mesmo gráfico que a gente viu anteriormente, eu vou pegar qual que é o valor da poupança no primeiro dia útil de cada mês. Na sequência, eu fiz aqui o código para a gente transformar essa informação que está diária em valores mensais. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, o mês 3 de 2022 e o mês 4 de 22 e assim por diante. Só que eu ainda preciso fazer uma transformação de colocar essa primeira data aqui do nosso índice no primeiro dia útil. Eu faço essa transformação com esse código aqui na sequência, em que eu praticamente fiz uma conversão e excluí a coluna do DataFin, que a gente não vai utilizar. Por último, eu tive que fazer a conversão da coluna valor, que ela estava como texto, e excluir os valores que estavam vazios. E a gente vê aqui então o nosso data frame final. Feito isso, pessoal, fiz o valor da poupança acumulada e vou desenhar isso no gráfico para a gente. Nesse gráfico, pessoal, a gente vê as mesmas cores, o CDI em azul, o IPCA em laranja e a poupança em verde. Aqui a gente vê que mesmo o investidor de longo prazo na poupança, ele não consegue sequer bater a inflação. E por último, pessoal, eu deixo a mensagem final aqui com vocês. Então aqui a gente viu que o CDI de longo prazo, ele consegue bater a inflação. Por outro lado, não podemos dizer o mesmo da poupança. Então aqui, pessoal, fica a mensagem final para vocês. É muito importante que a gente aprenda a investir o nosso patrimônio. E a gente viu no vídeo de hoje que investindo na renda fixa de longo prazo, você já consegue, pelo menos, se defender da inflação. Não se esqueça então de deixar aquele like, compartilhar o vídeo, se inscrever para ficar sabendo de novos vídeos e nos vemos numa próxima. Forte abraço!